Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Hoje a gente vai falar sobre sonho, sobre aquilo que todo mundo um dia imaginou em conquistar. A gente vai responder a pergunta como é que se vende imóvel de altíssimo padrão. Sabe aquelas casas de cinema, aqueles lugares que a gente pensa que podia ser muito legal morar num lugar como esse? Hoje eu trouxe um especialista aqui que vai falar para a gente contar os segredos desse mercado de altíssimo nível. Para isso, convidamos e aceitou generosamente o convite. Rony Carlos está aqui com a gente, ele é gerente da Rantei e vai contar para a gente esses segredos que o mercado imobiliário de altíssimo padrão guarda. Rony, seja muitíssimo bem-vindo, meu querido. Que bom te ter aqui. Obrigado, Davi. Cara, um prazer, né? Poxa, é uma oportunidade excelente aí para a gente estar conversando contigo aí sobre esse mercado que é místico, né? É místico. O pessoal procura muito saber assim, como seria, né? Como é conquistar um luxo, né? Um altíssimo padrão e tal, que é uma pequena diferença entre o alto padrão e o luxo, né? Então Sim, temos sim. essas diferenças. Então vamos conversar sobre tudo isso aqui, vamos falar sobre esse mercado que eu acabei entrando de cabeça agora aí nessa minha última fase de trabalho, né? Depois vamos falar um pouquinho da história, mas é muito legal, muito interessante. Que bom, cara. E para começar, então, vamos falar da tua trajetória mesmo. Iniciar falando Ok. de ti, porque tu, quando começas no mercado imobiliário, tu começou num segmento mais popular, né? Minha Casa e Isso. Minha Vida, e fizesse uma grande carteira, construísse uma grande história nesse segmento. É, e hoje tu trabalha no segmento de altíssimo padrão, segmento luxo, e tu também és membro, és diretor de várias associações, associações que têm suas verticais no mercado imobiliário, né? Isso. Então conta um pouco pra gente como que tu entra no mercado imobiliário e como que se dá essa tua transição pessoal. Perfeito. A gente é vendedor, né, Davi? Então, vendedor, assim, não era nem imaginário, porque meu pai é bancário, né? Então, o sonho dele era que eu entrasse no banco e seguisse carreira de executivo, né? Mas a gente é comunicativo, eu gosto de gente, né? Eu acho que vendedor gosta de gente, né, Davi? Então e quando a gente gosta de gente, a gente conversa muito e oportunidades surgem, né? E o meu ex-gerente da Rodovias, foi a minha primeira empresa, ele me colocou na área comercial e disse: você tem que vender. E eu relutei, mas a venda é uma cachaça, né? Então a gente começou vendendo consórcio, passei por esse mercado, mas na área imobiliária já. Então eu fazia pagamentos de imóveis, então comecei no segmento analisando documentos e fazendo pagamentos. Então entendendo o back-end do imóvel, né, que é a documentação, e depois passei para a venda mesmo, que aí em 2011 eu passei a ser corretor. Então já comecei da base mesmo, que é a ponta da venda, né? Entendimento, no segmento popular, né? A gente trabalhou com construtoras ali na área de São José, no segmento Minha Casa Minha Vida, quando começou Minha Casa Minha Vida, né? Começou em 2010 ali, e foi onde eu adquiri meu apartamento. E aí a gente começou a trabalhar nesse segmento. E segui uma carreira ali, né? Trabalhei como corretor, fui gerente de imobiliária, fui gerente de construtora, fui diretor de construtora e abri a minha imobiliária, né? Quando eu abri a minha imobiliária, fazem 3 anos, né, que eu tenho ela, e quando eu abri minha imobiliária, eu sempre gostei do segmento associativo, né? Quando eu estava na ESAG, tu também fez ESAG, é uma faculdade incrível, onde a gente aprende diversas coisas, dentre eles o associativismo é uma coisa fantástica, né? Então eu me associei à CIF e hoje eu sou coordenador do núcleo de mercado imobiliário lá da CIF, que é um segmento que a gente atua aí há 24 anos, né? Então a gente colabora aí com esse mercado, mas até antes da pandemia, um pouquinho depois da pandemia, a minha atuação praticamente foi no mercado popular, no segmento do Minha Casa Minha Vida e de vendas facilitadas, né? Que é um público completamente diferente, modo de vender diferente, tudo diferente do que a gente acabou entrando agora. E que foi um questionamento quando eu entrei para a Rantei, né? Meu diretor, quando foi me entrevistar, a primeira pergunta foi: como vai ser a adaptação de público, né? Como é que você vê atendendo um público de alto padrão? E a resposta foi processo. Venda é processo. E Sim. parte do processo é entender necessidade de cliente, né? E essa adaptação, ela é praticamente uma forma de entender o processo de venda. Quando você precisa saber a necessidade do cliente, é onde você vai se adaptar e vai ter que entender, vai ter que proceder da forma com que o cliente se apresenta, né? Cara, quando a gente trabalha, a Dom é uma consultoria especializada especialmente em empresas de tecnologia. Perfeito. E quando estrutura comercialmente uma empresa, tu normalmente tem uma equipe e tem vendedores com perfil mais SMB para empresas médias, pequenas, e aquele vendedor que tem um perfil mais enterprise.
existe aquela expectativa no time comercial, nos vendedores, cara, o topo da cadeia é o ser um vendedor para contas de enterprise, mas nem todo mundo tem fit para isso, porque são aprendizados específicos. Para tu performares bem a ponto de começa como corretor, vira gerente, vira diretor de construtora, abre tua imobiliária, tu teve que aprender um rol de skills e habilidades e qualificações para o público Minha Casa Minha Vida. Que, como o diretor da Antei, na hora que te entrevistou, fala, cara, aqui o jogo é outro, né? Tu tá saindo do Exatamente. futebol de salão pro futebol de campo, é outro campo, tu tem outras pessoas do teu lado, outras posições no jogo, outro tipo de Isso. adversário, outro tipo de campeonato, outra pressão da torcida. O que que tu aprendeu com Minha Casa Minha Vida que levou para esse... que falou de processo, né? A gente Uhum. é doido por processo aqui. Isso. O que que do processo Minha Casa Minha Vida é replicável numa venda de luxo e o que que tu teve que reaprender ou desaprender mesmo para poder performar bem do jeito que tu performas hoje no mercado de luxo? Perfeito. Então, assim, ó, o que que a gente pode retirar do mercado do Minha Casa Minha Vida? Lá o cliente tem necessidades diferentes, né? Então lá ele precisa comprar. De qualquer jeito, porque ele quer sair de uma situação e quer ter a dignidade da casa própria e tudo mais. Então a venda ela torna-se um pouco mais facilitada e você tem um funil de venda muito claro e um processo muito bem definido que não tem para onde ir. O que ele precisa fazer é dar documento, aprovar crédito, comprar e aí tem todo um processo, todo um funil a ser cumprido. E aí eu fui comercial da MRV, né? E a MRV é uma escola, é a segunda maior consultora do mundo, né? 5 consultorias abraçavam a área comercial, então ali foi realmente uma escola, né? O meu gerente que me contratou, que eu já tinha sido gerente, ele me falou, olha, você, para vir para cá, você vai ter que aprender todo o processo do zero. Eu sei que você tem um currículo de gerente aqui, mas eu assim, não tem problema. Vamos aprender tudo. E realmente me propus, fiz todos os cursos, todos os treinamentos, me habilitei a dar treinamento, porque a gente atendia os parceiros, né? Então, aprendi todo esse processo comercial que tinha na MRV e o que eu posso dizer é que é isso. A venda, ela não deixa de ter um processo por ser público diferente, né? Então, quando a gente entrou para a Ranteio, o Nelson ele tinha a expectativa de lançar na SC401 o Bosque, né? Que é um projeto totalmente diferenciado, um estúdio de altíssimo padrão. E agora lançamos o Azure na Praia Brava, que hoje a venda é o produto de maior valor na cidade. Então, hoje, se você perguntar qual o preço mais alto da cidade à venda, é o nosso produto, né? Então, como é que a gente vai chegar nesse cliente saindo de lá? Da mesma forma. Só que aí que entra a questão da habilidade de skills que ser diretor de uma construtora me proporcionou, que aí eu convivi com pessoas de alto padrão, porque eu comprava terrenos, né? Então, você lida com famílias que têm posses, então você aprendeu a se comportar, os meus patrões, diretores anteriormente, eram todos de alto padrão, então eles tinham o comportamento de vinhos, de luxo, de viagem, de tudo isso. Essa bagagem não pode faltar, né? Isso, infelizmente, é uma exigência de mercado, porque senão você não conversa. E a venda de alto padrão, hoje, pode escrever, ela passa fatalmente por relacionamento com o cliente. E esse relacionamento não é de graça, né? Então, assim, ele custa, né? Sim. Então, hoje, se você entrar no mercado de alto padrão, você querer desenvolver uma rota rápida ou tudo mais, vai contar com a sorte, né? A sorte também é um fator, porque você está no local certo, na hora certa, você pega um cliente bom, você performa primeiro e depois começa a aprender. Mas se você for desenvolver do zero realmente, o caminho ele não é fácil, né? Então isso tudo facilitou essa ambientação no mercado Prime, no mercado de luxo, né? Então eu tive esse contato, eu frequentei São Paulo, né? Trabalhei 1 ano e meio em São Paulo com a consultora de Joinville, que eu fui diretor, e lá a gente conheceu realmente pessoas com muito poder aquisitivo, que realmente é comparável aqui às maiores empresas de Santa Catarina, e aí conversar com essas pessoas realmente foi uma experiência incrível, né? E aí você acaba vendo comportamento, vendo, né, como essas pessoas negociam, né? E aí você acaba tendo essa habilidade de tratar esse público de forma diferenciada mesmo. Então, quem vai partir para esse segmento tem que ter preparo. Porque a apresentação do produto, né? Eu até levei agora, nós estamos com um stand num supermercado grande aqui no Angelone, aqui na Beira-Mar, e eu falei, o nosso público está aqui, né? Que compra o alto luxo, ele frequenta aqui, então vamos botar no stand aqui. E o treinamento que eu fui levar os corretores ali, os parceiros que estão frequentando esse plantão, eles
vamos lá no treinamento do nosso produto. Eu não falei de medida de apartamento, eu não falei de detalhes, de medida de sacada, disso, daquilo. Não precisa. Porque um primeiro contato com um cliente desse, ele não vai comprar no Angelone e assinar um cheque de 10 milhões, de 7 milhões, de 4 milhões. Ele vai querer interagir primeiro, saber do que se trata, criar um interesse, e aí sim propor uma visita, e aí sim se colocar numa posição de estar num imóvel desse, para gerar um interesse, porque aquilo ali é um terceiro, quarto moradia. Aquilo não é uma necessidade, aquilo ali é uma vontade. Então você trabalha com mais desejo do que necessidade. Cara, Né? isso é bem legal. Vai ao encontro. A gente fez uma entrevista aqui, acho que uma das primeiras, nos primeiros episódios nossos, que foi com o Thiago Schutz, ele falando sobre empresas que vão captar com fundos. E fala assim: o grande erro dessas empresas é achar que no pitch, que ele tem lá um pitch de 5 minutos para apresentar o negócio dele e que 5 minutos vai conquistar o cheque do fundo. Ele falou assim: Exatamente. o objetivo desse pitch é conseguir a segunda reunião, não é conseguir Exatamente. investimento. Que é mais ou menos Isso é nesse no... teu quiosque, nesse teu ambiente. Na consultora de Joinville, a gente teve essa oportunidade de estar com a direção dos fundos em São Paulo, né? E realmente, assim, a nossa intenção era quem representava os fundos, né? A gente teve o pitch, nosso projeto vale tanto, nós precisamos do fundo de tanto. Ah, não, os fundos assim, não, isso é um projeto barato, tá tudo certo, tem dinheiro, tudo mais. Mas a reunião com o fundo, essa sim, aí tu tem que ir lá, tu tem que convencer, tem que ter documento, tem que ter uma série de coisas, né? Então o comportamento desse público é isso, uma pessoa que chegou numa posição de comprar um imóvel de 10 milhões, ele não tem só 10 milhões, né? Sim. Então, assim, para ele ter conquistado tudo isso, é muito negócio que ele fez, é muita experiência, muita bagagem, né? Então, ele não negocia de primeira. E não é ele que negocia, é uma equipe que negocia, né? Então, ele vai gostar do negócio. Quem negocia é o financeiro, é o advogado, né? Passa por um compliance, né? Então, Sim. tem tudo isso, né? Então, é uma venda que é impressionante como estatística funciona. E a gente hoje, com uma experiência aí de 24 anos de mercado, retornando ao período da faculdade, que a gente vê estatística, métrica, processo e tudo que tu faz na tua consultoria, né? A gente percebe que isso funciona muito. Tu pega as estatísticas, que tu pega a Brem, que é a maior pesquisa de mercado, né? Do mercado imobiliário ali de Curitiba, e ele fala, a compra do mercado de luxo e alto padrão é de 6 meses a 1 ano. E bate certinho, porque aí até tu criar o desejo, até tu entrar em contato com os teus clientes, até tu gerar o desejo, gerar a vontade de estar num imóvel exclusivo, pé na areia, na praia mais exclusiva, da ilha mais exclusiva do Brasil, aí ele vai lá, né? Aí depois ele começa, tá, não, a minha proposta que vai fazer o meu diretor financeiro, vai lá, porque é ele que sabe onde é que vai vir o fundo, tal. A gente tem uma proposta de valor de parcelamento disso, mas dificilmente alguma proposta vem daquilo ali. Ah, eu vou comprar dessa forma. Não, cada um tem o seu fluxo financeiro, cada um faz uma proposta e a gente tem que se adaptar e tem que atender o cliente da melhor forma, né? Então, para que a gente faça negócio, o entendimento tem que ser, né, muita paciência, é muito entendimento para que você consiga primeiro encantar e depois resolver a situação, Cara, né? é super interessante porque tu trazes um contexto que é uma venda B2C, é a empresa vendendo para o consumidor final, que Isso. seria o proprietário do apartamento, mas com uma lógica de venda enterprise B2B. Por exemplo, eu já participei de negociações para vender para a Unilever. Então, a empresa que eu represento, ela tem já o seu modelo de contrato, tem tudo, só que quando chega no Unilever, você não, é o meu contrato, É o meu não é o teu. contrato. Exatamente. Não é o teu prazo de pagamento, é o meu prazo de pagamento. Tu quer vender para mim, é do meu jeito. É. Né? Então, e é interessante como uma venda para pessoa física também tu tens uma estrutura muito similar. Tem uma estrutura corporativa, porque tudo que funciona de gerar recurso para comprar aquilo vem de uma PJ, vem de uma estrutura econômica que demanda algumas seguranças, né? Então, o nosso contrato, claro, ele respeita toda a parte da lei de incorporação, mas também o cliente ele quer a sua salvaguarda, ele quer exige documentação, exige um compliance, exige tudo isso e a gente tem que apresentar tudo para que atenda as exigências do jurídico, para que atenda o fluxo financeiro dele, para que ele sim, aí, bom, agora eu posso realizar meu desejo. Né? Legal, então tem que porque ter tudo isso, né? tu lida com uma estrutura de negociação, realmente uma venda enterprise, né? Tu não está vendendo... Existe dois momentos, porque a gente tem o alto padrão, que aí a gente tem um imóvel que é na SC401, que é na faixa ali de um ticket médio de 700 mil, né? Esse imóvel, ele está acessível a uma grande parte de microempresários, de gente que tem o seu caixa sobrando e pode aportar num investimento desse porte.
Ali, nessa faixa de investimento, muitos fazem a sua própria conta. Muitos empresários têm domínio do financeiro e ele decide, e ele toma uma decisão mais simplificada, né? E confia num advogado, no máximo, uma coisa assim, e sabe que o contrato é padrão, que é isso, que tá tudo certo. É uma venda um pouco mais simplificada, exige um pouco menos de recurso, mas é um alto padrão. 700 mil hoje é realmente é muito difícil de ganhar. Né? Sim. Então, uma pessoa tem que ter um caixa, tem que ter um fluxo de caixa que comporte isso ali. Então, você adequar tudo isso para que ele possa fazer, nessa faixa de valor ele ainda é mais simplificado. Agora, quando você parte para a partir de 4 milhões e meio, que nós estamos falando lá no imóvel super exclusivo, né? Aí sim, aí você tem que negociar tudo e com pessoas competentes que fazem essa máquina girar. E aí é outro momento, né? Aí é outro E momento. como que é pra ti? Tu sai de uma dinâmica. Beleza, tu foi diretor, tu trabalhou na MRV, segunda maior Isso. construtora do mundo, trabalhou em São Paulo, que é um mercado Agressivo, selvagem, é. agressivo pra caramba. E aí um manezinho da ilha, tu não é manezinho da ilha, né? Tu É por adoção, né? quase por adoção, tu já tem o green card há muito tempo. É, o Manecard, né? Mas em que momento tu dá aquela tremedeira na perna, um pouco de síndrome do impostor? Cara, será que eu tô pronto pra isso? Olha o tamanho do cheque que o cara vai trazer. É. Porque acho que tem dois momentos de dúvida, insegurança, e me corrija se estiver errado. Aham. Um é na hora que tu sente que vai fechar e tu pensar, pô, será que eu tô pronto? E outra é quando não fecha e dá aquele, cara, será que eu sou a pessoa certa? Porque não estou conseguindo acessar essas pessoas que com venda de qualquer segmento. Eu sou vendedor, tu és vendedor, a gente sabe que tem momentos de alta e baixa. É do jogo comercial. É. E naquele momento de baixa, num segmento de altíssimo padrão, como que é para ti lidar com, às vezes, um pouco de síndrome do impostor? O síndrome do impostor, eu já tive bastante já, e assim, o vendedor, cara, o vendedor é uma pessoa que ele tem que ter uma autoestima muito elevada, né? Então, assim, lidar com vendas é lidar com uma montanha-russa frequentemente, né? Então, a gente depende, e o corretor, ele tem que estar preparado para isso, porque ele tem que ter um entendimento muito claro de que ele é o negócio. Ele é um CNPJ ali que é um parceiro, sócio da negociação, e muitos não têm essa visão, né? Então aí ele traz uma dependência de uma empresa, ele gera desculpa, nunca é ele, tal, tal, tal. O vendedor, cara, a culpa é sempre dele. Ele tem que conduzir, ele tem que fazer, ele tem que ser senhor do negócio, entendeu? Aí quando o cliente chega até a construtora, aí é um outro momento, aí ele tem outra estrutura e tudo mais, mas ele tem que estar preparado para fazer essa condução. No mercado, ali, no meu caso, que essa síndrome do impostor aí que a gente teve no começo, e foi até um bate-papo meu e do meu diretor. Meu diretor veio do segmento de luxo, mas ele trabalhou com confecção, né, de alto luxo em São Paulo, trabalhou com franquias também, mas nunca uma cifra tão grande como é a cifra do mercado imobiliário. Né? Então, assim, o nosso VGV da Praia Brava é de 1,2 bilhão em um empreendimento só, né? Nossa. Então, a gente lidar com isso, e esse nossa foi uma reação minha e dele no começo que a gente olhava assim, é muito zero, cara. Tu chega em casa falando para fazer mercado de R$ 300 e tu olha lá, no outro dia um pagamento de 4 milhões na conta da empresa. Cara, tu olha assim, é muita diferença, é muita discrepância, mas a partir do momento que tu começa a lidar com 1, 2, 30, eu já fiz mais de 100 entrevistas para vender o Azure, no caso, nosso empreendimento, vira normal. Vira normal tu lidar com tanta cifra assim, entendeu? E agora a nossa empresa está projetando um VGV de 3 bilhões aí para os próximos 2 anos, então é muito zero. E isso acaba virando normal, isso acaba virando o teu dia a dia. E quando tu te relaciona com esse tipo de produto, o teu cliente tem esses zeros a mais. Então vira normal. E se tu não falar isso como normal, porque ele fala normal. 1 milhão de entrada é normal. Sim. É normal. Mas Pra vai ele que é, pra né? ele é. E se não for pra ti, não funciona. Porque tem que ser pra ti, né? Então, por isso a importância, assim, do profissional que está lidando com esse tipo de cliente, muitas vezes ele não tem essa cifra, ele não tem noção dessa cifra. Mas a tranquilidade é muito importante, porque ele tem que incorporar que ele é dono de uma empresa, e empresas faturam. O corretor, ele é um CNPJ. E ele tem que ver que ele pode faturar isso, entendeu? Ele tem que entender que o mercado fatura isso. E isso, para ele, quando ele sentar numa mesa, ele tem que entender que isso vai passar na mão dele. E quando ele vê esses números claramente, isso começa a ficar um pouco mais tranquilo para ele conversar. E aí, claro, para ele se relacionar com esse cliente, que esse cliente ele não compra de internet. Não compra, ele não vai cair no lead do tráfego pago. Sim. Porque ele tem o advisor.
Um empresário desse porte, ele tem um advisor, ele sempre compra assessorado e tudo mais. Se ele cai na tua mão, tu já tem que ter consciência que vai ter uma parceria, que vai ter alguém que vai estar assessorando, que vai estar, né? Porque se tu não conhece ele diretamente, né? Agora, se conhece, beleza, tu já tem intimidade, tu pode chegar. Muitas vezes o corretor já frequenta a casa dessa pessoa, já está acostumada, e aí falar de milhões é normal, né? Então tu chega lá e tal. Então o costume acaba tirando essa síndrome do impostor. Acaba dando confiança para a gente realizar o trabalho cada vez melhor. E o corretor tem que estar pronto para isso, né? Para poder fazer. E a gente também, né? Cara, O público que eu atendi ali, acho que eu jamais teria contato numa atividade normal de venda Minha Casa Minha Vida, né? Banqueiros, empresários, tudo mais, porque é quem compra ali, né? Então, tu trouxe um ponto bem legal, assim, esse não é o cara que tu vai atrair. O teu canal de aquisição não vai ser tráfego pago, não vai ser uma estratégia inbound, né? Assim como Minha Casa Minha Vida, isso vai funcionar muito bem. Muito tu faz bem, uma muito estratégia bem. bem feita de Exato. tráfego pago, tu vai atrair leads e aí tu a tua Tu função de vende trabalhar. praticamente online, né? No Minha Casa Minha Vida, né? Então é fluxo, né? Agora, como que tu estrutura um canal de aquisição para esse... Tu comentou que tu vais negociar com o diretor comercial, porque isso vem uma receita da empresa, da pessoa que está adquirindo e tudo mais. O teu pipeline hoje ele é montado por empresas ou por pessoas? Como que tu atrai a demanda? Eu hoje estruturo o canal de parceiros, né? Então eu trabalho atendendo todos os parceiros imobiliários da empresa. Então a gente tem o canal da House, que aí faz o atendimento direto dos clientes que acessam a empresa, né? E eu atendo as imobiliárias. Então a nossa estruturação hoje para o Bosque, que é um produto de ticket médio, 700 mil, ele é um produto de acesso a geral. Esse canal, a gente faz as ações tradicionais também, de tráfego pago, de tudo isso ali, a gente consegue atingir com essa forma de aquisição. E aí, claro, preparar todo o funil de vendas ali para que ele siga a jornada. O Azure, ele já tem que ser tratado de uma forma completamente diferente, porque tu não vai acessar esse cliente. É como assim, na minha imobiliária, até falei com o meu sócio Carlos, acho que tu conheceu ele, e aí teve um dia que o Carlos postou uma dança acho que é do Whindersson Nunes e tal, e aí eu brinquei com ele, se tu postar esse negócio, eu acabo a sociedade aqui, né? Porque aí nós discutimos, tá, mas viraliza, não sei o que, tal, porque Minha Casa Minha Vida e tal. Assim, cara, nenhum cliente meu de porte me manda meme do Whindersson Nunes. Eles não têm tempo para isso. Então tu não vai ver o teu cliente rolando feed para achar um anúncio do Azure e vou clicar aqui e vou ver qual é. Ele não tem tempo para ver qual é. Ou ele manda para alguém ver qual é, manda para um assessor, para um tio, para um primo, para o secretário dele. Pode até acontecer, né? Aí vai ter todo mundo desenrolar. Mas ele não tá ali, cara. Esse não tem tempo. Tu não pode ocupar o tempo dessa pessoa. Se tu tens a oportunidade de estar com um empresário desse, tu tem que ser muito objetivo, tu tem que ter o relacionamento, tu não vai ocupar o tempo dessa pessoa com outra coisa. Então, o que a gente estrutura? Eu prefiro muito mais, eu sempre gostei do relacionamento direto. Então, é estar com essa pessoa no momento importante. Então, a gente provoca momentos importantes, ou eventos, ou alguma reunião, alguma estruturação que ele possa ter um momento dedicado para te ouvir. Né? Não vai ser uma bagunça, não vai ser um evento esportivo, não, ele tem que estar concentrado. Então vamos almoçar? Vamos almoçar. Vamos preparar um evento de degustação de vinho, não sei, né? Alguma coisa assim que tu consiga fazer com que ele relaxe, te dê um pouco de atenção e ali vai gerar interesse ou não, né? E aí a partir dali a gente consegue desenvolver. Então acho que uma estratégia de conseguir a atenção desse cliente é realmente proporcionar algum momento de atenção dele. Né? E que ele não vai desperdiçar tempo, né? Que ele realmente vá lá sabendo o que vai fazer, sabendo tudo certinho, para não... vim para cá porque disseram que ia ser uma promoção, não sei do que, e de repente me ofereceram um apartamento. Não maqueia, sabe? Sim. Eu acho que esse cara, assim, ó, nós temos um evento Praia Brava, vem cá tomar um vinho aqui com a gente, conhecer e ver uma oportunidade, né? Esse cliente, tu comentou ali, Minha Casa Minha Vida é o sonho, o primeiro apartamento, o primeiro imóvel da família, da pessoa. Esse teu cliente que está comprando um apartamento na Praia Brava por 4 milhões, 5, 10 milhões, qual é o objetivo desse investimento? É para investir, para valorizar daqui a 20 anos? É para herança para os herdeiros? É para ele uma segunda, terceira moradia principal? É porque ele cansou de investir na renda fixa ou em algum outro, em ouro, em criptomoeda e vou comprar um imóvel? Qual é o perfil desse
cliente? Por que ele compra esse apartamento? Assim, nós temos um produto muito específico que é um frente mar pé na areia, né? Ali nós temos em Jurerê também, teve o Oceana, que foi uma venda também fantástica. A gente já vendeu mais de 35% do nosso também em menos de um ano. Então, assim, esse cliente, ele não fala ali, dificilmente, eu acho que de mais de 100 atendimentos que eu já fiz ali para esse empreendimento, eu posso te dizer assim que 2, 3 falaram em quanto vai valer isso aqui, quantos por cento, ROI, retorno e tudo mais. Não, aquilo ali é um objeto de desejo. Ele tem algum relacionamento com aquele tipo de coisa. Então ele procura lá porque ele gosta da Praia Brava, porque os vizinhos estão lá, porque ele já teve apartamento ali, porque ele já conviveu ali. Então, assim, é um relacionamento com o local, com o produto ou com a forma de vida, né? O estilo de vida. Então, a gente vai proporcionar para ele uma experiência de frente para areia, com um equipamento exclusivo, com pessoas exclusivas, né? Você vai estar aqui no melhor empreendimento da praia, porque tirando o nosso, os outros empreendimentos que tem lá desse porte são todos de 20 anos para trás. Então, isso aqui é único, né? Não vai ser replicável. O que tu comprar aqui... Até por disponibilidade geográfica, Não né? tem, Não não tem tem mais. mais, não tem mais. impossível. Então, é exclusivo, né? E a pessoa, então assim, tu tens alguns motivos. Relacionamento com o local. Relacionamento com o produto. Outro, diferenciação. A gente sabe que o público de alta renda, alguns, eles querem se diferenciar. E isso é uma coisa que tem um antropólogo que faz esse estudo da sociedade brasileira, mas ele faz a sociedade dos ricos, né? O nome do livro é Coisa de Rico. O Michel Alcofarado, ele é colunista da CBN. E eu li o livro dele, e assim, o pessoal que tem muito valor, às vezes, eles criam barreiras, né? Então, assim, ele quer estar lá porque ali poucos vão acessar. Né? Então tem esses motivos também. Pagando né? exclusividade. Tá Né? pagando Alguns desses exclusividade. milhões é o direito Isso, à exclusividade. Direito né? à exclusividade. Então tem esses motivos assim que a gente tem que identificar. E aí o que eu falo do processo de venda, tu não pode pular etapa. Quando tu tem a oportunidade de estar com esse cliente, seja no vídeo ou presencial, eu sempre falei desde a MRV que das etapas de venda eu considero 2 muito importantes. E hoje eu estou vendo que eu não estou tão errado porque da minha análise, né? Opinião minha. Que é a optativa, né? Que você tem que entender o cliente. Você tem que extrair o motivo que ele está indo para lá. Porque aí a tua apresentação, aí o processo de venda muda porque por exemplo, eu vejo corretores que se vangloriam de eu sei tudo do produto. Se tu me perguntar onde é que está o apartamento tal, eu já te digo a metragem, a sacada, a vista do sol, não sei o que, mas não vende. Não é isso que ele quer ouvir. Porque assim, ó, eu já vendi apartamentos que assim, ó, a pessoa queria comprar um apartamento para a esposa, não sei o que e tal. Aí ele, muito ocupado, mandou a esposa lá. Cara, não achava, aí o corretor se bateu a cabeça assim, cara, eu vi isso, o que ela quer? Ela quer frente mar. Tá, nós entramos no apartamento, abriu assim, tá a janela, Tá lá o mar. frente para a Ilha do Campeche. Sol ali e tal, não sei o que, ela pegou assim, ó, ele ia falar alguma coisa, assim, cala a boca, não fala nada, não fala mais nada, não pergunta nada. E ela ficou ali uns 2 minutos ali olhando aquela paisagem e tal. Quando ela voltou, tá, mas isso aqui não é muito caro? Eu disse, não, isso não te preocupa que ele já falou para ver o que tu gostou. Gostou? Gostei. Então deu. Pronto, vamos embora. As etapas pularam porque já foi dado o ok. Sim. Né? Então assim, e nesse segmento que eu acho a optativa ela é importante, porque se o cara quer, eu ouvi de um cliente que ele queria comprar porque ele joga beach tênis. E lá tem um grupinho de moradores, tal, que eles têm a preferência, tem a pulseirinha de morador. E aí ele ficava puto, porque ele não conseguia jogar, porque não tinha pulseirinha de morador. Eu vou comprar lá, que eu quero olhar de cima, eu vou lá, eu quero vou a minha pulseirinha. Olha o motivo, né? Ó, aqui na frente do prédio tem uma quadra de beach tênis, tem onde eles jogam, tal. Você vai estar olhando a tua sacada para a quadra. Daí tu desce, e diz, oi, mulher, vou jogar, né? É um motivo real. O cara tem dinheiro, ele vai gastar com o prazer dele, né? E isso tem que ser identificado, porque se tu não consegue conversar, tu não consegue te relacionar, tu não entende. E tu vai ficar falando de sacada, de área de serviço, de pet place, de não sei o que, tá se ligando aquilo ali, né? Só para concluir. Então, a optativa do cliente é muito importante e a outra parte é mexer no bolso. É você entender o fluxo de pagamentos. Se você resolve o pagamento do que ele gostou, o sim é quase. Cara, é muito legal trazer isso, Rony, porque tu começou falando sobre a importância do processo e como entender o processo de venda lá no Minha Casa Minha Vida.
Cara, agora eu tenho que só adaptar processo para um outro público, mas é Exatamente. processo, são etapas. É o cara que vai vender carro e aí também quer falar de funcionalidade, e a pessoa só quer saber se cabe a minha família, porque a minha família tem Exa 3 filhos. Não adianta falar de motor potente para mim, eu quero saber se tem porta-mala para caber tralhas de 3 crianças. Exatamente. Numa venda de um software para uma Unilever, de novo, cara, tem um momento que eu tô falando com o diretor comercial que ele quer saber como que eu resolvo a dor dele de previsibilidade de venda do time comercial. Ele quer saber número. Agora, se a minha solução vai comunicar, vai ter integração com as soluções que ele já tem instaladas, isso é um sales engineer, outra pessoa, é outro player que entra, né? Exatamente. E tu comentou a dinâmica de ter ali uma equipe por trás do teu comprador. Aqui tu comentou a pessoa que foi, olhou para frente da Ilha do Campeche, abriu, pô, eu quero um pé na areia, quero estar de frente para o mar. Nesse mix, nesse rol de decisores que tem, ou de influenciadores, né, para a decisão da compra, quem tem mais peso para que tu vai citar? Isso aqui é um elemento crítico que eu preciso estar próximo. O que tu falou é clássico de quem sabe vender. Assim, cara, Sim, não faz pergunta desnecessária, não apresenta benefício desnecessário, escuta, vê o que o cara quer comprar e deixa ele perceber que tu está oferecendo isso. exatamente. Mas, passada essa etapa de encantamento, Uhum. vem a etapa prática. Isso. Onde que o calo aperta, que assim, cara, vem lá o diretor financeiro, vem o advogado do cara que vai me espremer até onde dá. Onde que vira uma queda de braço mais doída? Ali realmente, porque assim, ó, quando a pessoa tem o desejo, né, eu vou comprar, né? Se ela está decidida a comprar, fica mais fácil tu cortar qualquer objeção, né? Porque aí vem o diretor financeiro, ele também tem que mostrar o serviço dele, né? Sim. Que é o que? Economizar pro patrão, né? Uhum. Então o cara tá pagando um salário para ele gerar lucro e coisa. Então ele vai lá me espremer. Aí ele vem com desconto, ele vem com parcela absurda, ele vem com não sei o quê, quero pagar tudo só nas chaves e tal, tal. Aí cabe a nós a gente criar uma adequação ali poxa, tudo bem, a gente abre mão aqui, mas tu tem que pagar um pouquinho aqui, né? Tá, ó, com esse desconto tu quer, só se tu der uma entrada de tanto, Reciprocidade, né? Reciprocidade, eu te ajudo, tu me ajuda, né? Aí no momento que assim, que fica inviável conversar com o financeiro, tu volta pro cliente. Tá, mas assim, ó, infelizmente nós não conseguimos fazer o que o teu financeiro comporta. Tu queres mesmo, não dá para adequar, né? Tu tem que voltar ao ponto de desejo, né? Tu tem que voltar a etapas, né? Sim. Volte uma casinha para poder para poder andar de novo. Mas realmente assim a parte do desconto, do financeiro, ele é um postergador, né? Ele é um atraso no fechamento, né? E depois cláusulas jurídicas, depende do jurídico da pessoa, porque tem advogado que gosta de atrapalhar e tem advogado que soluciona, né? Para tu ter uma ideia, não vou falar o nome, não pode falar o nome de clientes, né? Claro, LGPD, mas mega empresa que comprou com a gente que tu jamais imaginaria que fosse um processo tão simplificado de compra. Mas os advogados são pessoas maravilhosas. Cara, o nosso contrato praticamente passou 100% e tal, porque eles entendem o seguinte, cara, uma empresa tem 28 anos, entregou tanto, está construindo. Qual é a cláusula aqui que mantém seguro? Uma garantia ou outra que pediram e deu. Foi um dos processos mais rápidos de compra de uma das maiores empresas que a gente já vendeu. Agora, tem cliente que, claro, aí tem um advogado que é terceirizado, que não sei o quê, que Cara, paga. eu percebo demais isso. Tal, Advogado aí, terceirizado é um calo, né? Às vezes. às vezes, não, Desculpe os não, desculpa, advogados, não, sempre, não, não vamos mas é generalizar. porque... Mas o que eu percebo, né? às vezes, é assim, ó, tu tens o contrato, É. claro, Dentro da objetivo, que lei, preserva os incorporação direitos e obrigações de dos todas as dois. partes. Né? Mas um escritório, às vezes, ele, cara, eu preciso justificar o meu Tem que eu tô disso. recebendo por mês. Então, vou Tem achar disso. uma cláusula para botar um porém, um senão e tal. E a gente entende quando assim a empresa trabalha de um jeito e precisa daquela cláusula porque ela tem uma garantia, porque ela tem no contrato social alguma coisa. Tudo bem, isso aí a gente adapta e a gente é muito flexível com o contrato. Não sei, cada um tem o seu modelo jurídico. Tem construtora, a MRV, por exemplo, ela é um contrato aprovado pela diretoria da Caixa Econômica de Brasília. Tu não vai mudar uma cláusula daquilo ali, porque senão a Caixa não financia. Então não tem, ela é irrestrita. Não Sim. pode, né? Então o cara que compra ou não, né? Nós não, nós já temos, né? Respeitando a lei, a gente Cara, né, atende ali a pequena necessidade que pode surgir, né? de novo citando o Thiago Schultz, que eu sou fã dele. Ele é um Aham. advogado fantástico e ele pensa sempre na venda. Sabe? Como Sim, porque às vezes, e tu mencionou agora, a etapa jurídica pode ser uma fricção na compra. sim, E ele fala assim, não, a etapa jurídica, na visão do Thiago Schultz, tem que acelerar a sim. compra e a venda. Ele tem que ser um facilitador.
Então, eu chegava com negociação com grandes empresas, o advogado do outro lado, disse, não, passa para mim, não fala, deixa que eu falo o que é advogado com advogado, a gente se entende Isso, melhor. a gente faz E isso ele mesmo. pegava e É. fazia isso. Ou então, teve um caso que foi muito interessante. O cliente exigia uma customização do software exclusiva para ele, que não faria sentido para nenhum outro cliente da empresa. Não faz sentido, mas a gente vai ouvir e vamos, se fizer sentido para outros clientes, a gente Atende. incorpora ou não. Só que eles queriam que colocasse em contrato que toda alteração feita por sugestão dele fosse propriedade intelectual dele. O que é impossível, porque assim, é um software para muita gente. Quando tu incorpora essa funcionalidade, vai estar disponível para todos os clientes. E a gente quebrou na cabeça no comercial, cara, como é que eu vou... O Thiago Schultz falou assim, ó, aceita. Pode aceitar. Só que fala assim, ó, eu vou comunicar por e-mail, ele tem que nos comunicar por e-mail e a gente formaliza. Cada vez que vinha uma notificação, eu quero essa funcionalidade aqui, e a empresa entendia que era interessante, responde por e-mail. A gente já está desenvolvendo, porque isso já foi demandado pelo cliente, que bom que tu trouxe. Então, tinha uma atividade pregressa que invalidava o direito à exclusividade, à propriedade intelectual. Perfeito. Então, eliminar fricções, assim, ou cláusulas que a gente tinha medo de tirar. Ele falou assim, quantos contratos ou processos a empresa já recebeu? Quantos contratos a gente já fechou? 1.000 contratos. Quantos essa cláusula foi assinada? Nunca. Tira, cara. Assim, se um cliente acionar ela, ainda assim está valendo a pena. Porque, historicamente, não é uma cláusula que costuma ser acionada, né? Sim. Então, Um jurídico inteligente é um jurídico comercial, né? Sim, então, sim. E o nosso jurídico lá é muito competente nisso, então até ele fala, cara, entrou advogado para analisar, passa aqui que a gente já resolve com ele e já a gente, né, só quando ela fere a cláusula porque assim, os nossos produtos, eles atendem à lei de incorporação, eles são uma SPE e tem que ser bem esclarecido esse negócio de SPE, porque todo mundo acha que é empreendimento por custo de administração, e não é. Não é. SPE é uma sociedade de propósito específico, é uma empresa constituída para construir aquele empreendimento onde o sócio é a Rantei, né? Então a Rantei faz a gestão daquilo e a compra é por preço fechado, você vai pagar aquilo que contratou. Então o nosso modelo atende à lei, faz tudo certinho, tal. Quando o cliente pede algo que fere a lei ou que vai prejudicar ou que vai estar em dissonância com os contratos já assinados, porque a SPE existe um conselho de compradores, a gente tem um conselho que fiscaliza os recursos daquele empreendimento, porque a Rantei não pode tirar recurso do Bosque para botar no Azure, e ao contrário também não. Então tudo que é do Bosque fica no Bosque, executa o Bosque e depois é o lucro. Então ali os clientes podem fiscalizar aquele contrato. E por que ele teve essa cláusula e nós não? Né? Então a gente não pode também destoar um contrato de outro em benefício de um cliente. Então aí tem coisas que a gente, claro, vai ponderar tal, mas aí cria-se soluções, né? Tudo isso para poder fechar. Mas realmente essa área técnica jurídica ela é um dos pontos que atrasam um pouquinho o fechamento, né? Mas quando o desejo é aplicado, vai. Cara, vai. Só atrasa um pouquinho para ter meta, né? Essas coisas assim, que aí a gente fica angustiado. Acumula e vai para outro mês. Cara, quando tu vai vender o Minha Casa Minha Vida ou um produto de menor valor, a objeção pode ser, tá caro, eu preciso parcelar a entrada, eu preciso dar o meu Celta como parte do pagamento. Qual é a objeção que aparece na venda de um imóvel de 5, de 10 milhões? Olha, a gente tem assim, ó, as objeções são, na verdade, não são técnicas, elas são mais subjetivas, sabe? Não, eu não quero aqui porque, sei lá, eu não tenho todos os quartos virados para o sol. É porque como é um objeto de desejo num empreendimento desse, tudo tem que ser lindo, né? Então, assim, tu vai pagar muito, então tu vai ter que ter aquilo que tu deseja, né? Então a maioria das objeções não são coisas assim de tá caro, coisas assim. Porque num processo de venda desse aqui, claro que nem todo corretor faz o processo correto, né? Quanto é que tá? 5 milhões, 10 milhões. Já dá de cara, assim, tu já atropela tudo, já começa dificultando o negócio. Até tu reverter, vai muito tempo. Mas quando tu faz o processo certinho, como sempre me perguntam, né? Tá, mas quanto é que tá esse apartamento? Nossa, primeira coisa, gosta do negócio. É isso que tu quer? Porque não adianta tu dar um preço aqui, daqui a pouco tu escolhe outra unidade que é o dobro do preço. Então, gostou? É isso que tu quer? Vamos sentar aqui, vamos ver a planta, vamos ver tudo. Aí tu tenta quebrar tudo aquelas objeções que geralmente aparecem, né? Quebra tudo primeiro. Vai dizer, não, realmente é isso aqui que eu quero. Depois tu vai pro preço, né? Porque aí o preço é um detalhe, né?
Mas as objeções mais, assim, primeiro, num produto desse de alto luxo, são detalhezinhos, assim, mais relacionados ao desejo. Eu imagino. Eu quero só frente mar, só cobertura frente mar. Já foram todas, não tem mais. Aí, até tu reverter pra ele ir para um andar de baixo, pô, tu vai pagar tantos milhões, tu não vai estar na cobertura, aí às vezes o cara não quer. Só cobertura, senão não quero. Né? Então são coisas que aí tu tá limitado e não tem como atender, né? Ah, não, mas pega a cobertura de trás. Deus me livre ficar atrás de gente ali, não dá, porque tem isso, né? Cara, tu tá pagando um dinheiro absurdo, né? Para muitos, né? Sim. Para ele é normal, tá adquirindo mais um apartamento, mas só que Mas é o normal que ele faz questão de investir para realizar aquele sonho. aquele né? sonho dele. Então, assim, tem que ser aquilo. Se não for, então aí isso tu não consegue contornar, né? Porque é um estoque limitado, né? Aí são essas pequenas dificuldades. Agora, no Minha Casa Minha Vida já é diferente. Qualquer objeção que o cliente coloque para tu comprar Minha Casa Minha Vida, tu supera no motivo que tu vai sair do aluguel, que tu vai ganhar uma coisa melhor, né? Sim. Tem um case, assim, que a gente vendeu Minha Casa Minha Vida, que a pessoa veio e a parcela durante a obra era de R$ 200. E a pessoa era um casal com uma filha pequenininha, assim, recém-nascida. E aí o casal saiu de lá e não respondia. Eu digo, meu corretor, onde é que ele mora? Ah, ele mora lá no Jardim Atlântico, não sei o quê, mas morava num kitnet, aqueles aglomerados de kitnet e tal. E nós fomos lá, num dia de chuva, eu disse, não, vamos lá visitar ele, que vamos perguntar esse negócio, como é que não paga 200 pila? E aí visitamos tal, e a pessoa num dia de chuva, cara, infelizmente a moradia é precária mesmo, mofo tal, não sei o quê. E aí uma kitnet, tudo apertado, tudo velho, e aí chegou mãe, pai ali com a criança, aí eu disse, escuta, vem cá, R$ 200 por mês aqui, aí assim, vocês não vão pagar um apartamento? Aí, não sei o quê, porque é muito difícil, tá, mas tu trabalha onde? Eu trabalho na Ambev e tal. Cara, o que tu faz no sábado à noite? Uma noite de garçom, tu paga o negócio? Aí, não sei, aí ele ficou assim e tal, assim, não vais fazer ele assinar? E assinou. Né? Vamos criar vergonha? Né? Poxa, vamos sair do negócio, vamos comprar um patrimônio, vamos fazer. Então, a venda do Minha Casa Minha Vida é muito na necessidade, não tem muito assim de. A pessoa que se permite aceitar muito argumento negativo, cara, tem que rever o processo de venda. Porque ali ele trabalha com a necessidade plena de segurança. Tu proporcionar segurança, dignidade, Maslow, né? melhoria de vida plena. Cara, né, se ele tem um pouquinho mais de dinheiro, tu acaba tendo um probleminha numa sacada, num negocinho assim, que aí tu tens alguns outros produtos com sacada que até ele pode cair aquela venda por um produto melhor. Ok, mas MRV, que era o nosso caso, que era a primeira moradia e mais acessível e parcela do jeito que tu podia, tu não tem argumento. Desculpa, tu tem que botar Não, cara, vamos melhorar de vida. Né? Porque ninguém vai te fazer essa condição. Tu tem que comprar, né? Se ele tá com o crédito aprovado, né? Tá, esse cara, beleza, agora vamos voltar pro luxo. Aham. Como que ele compra? Ele compra à vista, parcelado, ele dá um helicóptero de entrada e parcela em 3 Ferraris. Tem de tudo, tem de tudo, Davi, tem de tudo. É muito legal, assim, a gente recebe permuta, claro, tem toda essa negociação e tem de tudo, assim, mas, assim, uma coisa que a gente observa em Florianópolis, diferentemente de outros mercados, né, a gente observa Balneário Camboriú, que tem muito financiamento a longo prazo pela própria construtora, mas Florianópolis tem um mercado muito consistente, é uma capital, né, ela está sendo vista pelo mundo inteiro, o nosso mercado aqui está fantástico, a gente foi o 4º destino mais procurado pelo Airbnb, e o mundo está voltado para lá. A Europa tem conexão direta com a gente, Miami tem conexão direta com a gente está com as portas abertas para o mundo, né? Existe uma comunidade russa em Florianópolis, quase ninguém sabe, mas são mais de 5 mil russos já morando aqui. E é verdade, os Sim. meus filhos têm russos que estudam com eles. Exato. Sério, russo? Assim? Existe muita gente da Europa que já pousando aqui. Então, a gente tem hoje uma gama de compradores aqui muito consistente, com renda, com tudo, e aqui a compra ela é 100% legal, não existe como está... Sim, vamos ser bem claros, né? Aconteceu várias operações policiais já da Polícia Federal em Balneário Camboriú, Itapema, de ocultação de patrimônio, aquela coisa toda. Isso tudo acontece muito lá, cara, são contratos que ficam, o nome do consultor paga de qualquer jeito, o dinheiro vem não sei de onde. Aqui, o mercado de Florianópolis ele é muito consistente. Ele é muito certo, então assim, a gente é muito regulado. E aqui, dificilmente, assim, ó, a gente tem poucos pedidos de financiamento num apartamento de luxo. É pagamento até chaves, a vantagem de pagar à vista, né? Todo mundo faz conta, né? Se vale a pena tirar da aplicação ou não. Hoje, com a Selic em alta,
há uma resistência em pagar à vista por causa dos lucros no banco, né? Então vai tudo muito da onde o dinheiro está e se vale a pena ganhar aqui, né? Então ele tem que enxergar esse potencial. E aí vai muito do trabalho do financeiro da pessoa, né? Porque não é ele que vai fazer uma conta. Sim, tem alguém por Vai para a trás, empresa especialista. calculando se vale a pena tirar do banco, ó, quanto que eu ganho de desconto se eu der um pouco mais, aí faz uma proposta que vale a pena, mas financiamento hoje está muito pouco, as taxas estão muito altas, né? No BOS, que já é um ticket médio, tem bastante proposta com financiamento já, mas o que a gente está observando é que muitos estão se preparando para quitá-los até chave, já para não pegar essas taxas altas e conseguir ter o patrimônio já gerando renda a partir dali, né? Cara, e falando do profissional de venda que vai atender esse público, que vai negociar com o diretor financeiro, não com um contrato da Caixa Econômica que é R$ 200 a parcela. Esse profissional que de repente vai falar com alguém da comunidade russa, que vem aqui, eu quero Perfeito. morar, eu não quero mais a neve da Rússia, eu quero a É. praia o sol da Praia Brava. É. O que esse cara tem que fazer? Ele precisa fazer a trilha que tu fez? Começou lá embaixo, embaixo não, porque são mercados diferentes, eu não Mercado quero diferente. diminuir. Não, mas a gente Os dois começa são embaixo, né, oportunidades. cara? A gente tem Não, né? todo mundo tem um ponto de partida, todo mundo em algum exatamente. momento é júnior. Né? Exatamente. É. Mas assim, esse profissional, ele precisa ter uma trilha antes, ou eu comecei agora, eu quero grudar você estagiário do Rony, tu vai me ensinar para um dia eu ser bom, poder vender do jeito que tu vende. Qual é o perfil de um corretor? Tu mencionou, por exemplo, tu vai tomar um vinho, tu tem que entender, tu tem que saber falar de luxo, tu tem que saber falar da Europa, tu tem que saber de livros, de filmes, tu tem que ter um repertório mínimo, né? Mas hoje o cara sentou na tua frente, o que tu observa para entender? Esse aqui tem futuro, esse aqui, cara, não é teu momento ainda. Assim, Davi, eu acho que o empresário ou a pessoa que tem o recurso para fazer um investimento desse porte, de comprar um negócio desse, ele não perde tempo. Então eu acho que quem tá disposto a atender um cliente desse, ele tem que ter um mínimo de discernimento, de atendimento, assim, ele tem que ter estudado no processo comercial, ele tem que ter um entendimento, um pouquinho de cancha para se portar de uma forma legal para poder atender esse tipo de cliente, né? Porque o que eu vejo assim é que muitas vezes a pessoa perde o contato com o cliente porque vai atender de certa forma, já passa toda a informação, já passa preço, já passa tudo, já acha que vai fechar o contrato na primeira hora e vender relacionamento. É relacionamento. E tu não consegue se relacionar se tu não tiver um mínimo. Cara, assim, ó, tu não precisa vestir um Armani, tu não precisa. Cara, existe hoje um movimento, né, que a gente percebe assim que até o Michel Alcoforado comenta muito assim. Exibir marcas hoje não é legal, já foi, né? Hoje o simples, mas não é que é o simples. É um minimalista com classe. Você tá bem vestido, né? Você tem lá um terno, não tem a marca do terno, mas quando a pessoa que tem recurso bate o olho, ele sabe que é o Hermenegildo Zen, ele sabe que é uma marca top, né? Então ele olha para você e já reconhece que você tá bem vestido. Tá? E não precisa ser também marca top, não. Basta ter um corte bom, né? Eu tive a oportunidade de estar em Milão agora lá, e aí até a gente comentou, minha namorada comentou tal, vamos comprar uma peça aqui e tal, não sei o quê, mas assim, pelo amor de Deus, Zara não, né? Zara tem em qualquer lugar, né? Então assim, pega uma peça boa, bonita, mas não precisa expor marca. Ela tem um corte italiano, que é um corte bem definido, tal. Quando você tá num evento desse, que você tá com uma peça dessa, não precisa falar nada. Todo mundo vai saber. Você tem uma peça bem cortada, bem desenhada, a pessoa que me vestiu lá mediu, bonitinho. Então você tá bem vestido, né? Mas não pagou caro, né? Não precisa pagar caro, mas você tem que te portar minimamente bem, se comportar um pouquinho. Ouve, não fala. Se você está começando, você não tem cancha, não te apareça. Porque uma hora vão te perguntar, vão te questionar, né? Então, assim, ouça bastante. Porque o silêncio também, cara, você vai entender tudo e no momento certo você se expõe, né? Eu tenho uma forma, assim, de me comportar, porque realmente eu não sou uma pessoa de posses, não tenho, né? Mas a gente atende, né? Então, assim, por diversas vezes, eu vou num encontro com pessoas que têm muito patrimônio, muita coisa, eu não preciso chegar lá, eu sou gerente da Antei, eu sou... Né? Cara, cumprimenta, conversa, daqui a pouco alguém vai perguntar, porque o que esse cara tá fazendo aqui? Né? Então, assim, não, eu sou gerente de uma consultora. Pronto. Se a pessoa tiver o mínimo de interesse, ela vai te perguntar. Então, tu fala aquilo que perguntar. É o mínimo para vocês, pelo menos, começar a se comportar e ter um acesso de relacionamento. Agora, você chegar num lugar
que você não tem como bancar às vezes, né? Porque tem muita gente que faz isso, né? Pega, vai gastar lá o que não tem e tal, bebedeira, paga champanhe lá pra quem não pode e tal, não sei o quê. Cara, num primeiro encontro, beleza, tá lá, todo mundo rindo, beleza, né? No segundo encontro, vamos? Não vai dar, tem reunião. Então não te comporta como você não Sim. tem, entendeu? Acho que assim, ó, você saber se comportar um pouquinho, você já consegue ter um mínimo de relacionamento, consegue ter um entendimento, consegue saber um pouquinho, extrair um pouquinho de informação de como tu pode ajudar aquela pessoa, né, a conquistar, porque eu sempre falo assim, ó, quando você vai entrar em contato com um empresário desse, numa ligação fria, não vai ofertar que você tem um empreendimento na Praia Brava, tal, 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 tal. Pergunta se pelo menos tem uns 30 minutos para te atender, que tu tens alguns produtos bons, mas que você queria entender o momento que essa pessoa está. Será que tem 30 minutos para me ouvir sobre compra de imóvel? Porque eu tenho algumas oportunidades, mas eu queria te entender se tu está no momento, se há possibilidade, se não há, ou pelo menos eu saber o que tu procura, se não for o que eu tenho, pelo menos o que tu procura. Não tenta ser invasivo de ofertar uma coisa assim, um cara desse não tem tempo, mas se tu tem o mínimo de conhecimento, se tu pode fazer uma ligação fria, me dá 30 minutos, me dá 15 minutos, né, e tenta marcar uma reunião com essa pessoa numa forma muito formal, vai lá, se apresenta e tal, né? Tato, né? Tem Tato, que ter tato. tato, Os né? melhores Tato, vendedores, tato, acho tato. que em qualquer mercado é o que escuta mais do que fala, É, né? Especialmente no ticket porque, alto. porque você está lidando com uma pessoa que tem muito mais que você, né? Eu tive uma negociação que até é curiosa para a gente ter, né, falar, que assim, a pessoa queria, procurava fundos de investimento, tal, mas só que a pessoa não se apresentar, não, porque eu bebo vinho de tantos mil, eu tenho carros lá, eu tenho não sei o quê, e pá, e pá, e pá. Aí rolou a conversa, não sei o quê, não houve o positivo e depois o questionamento. Tá, mas não houve o médico, não vai haver o aporte e tal. Aí ele disse, mas por que que ele quer dinheiro? Se ele bebe tão caro, se ele anda tão caro, se ele gasta tanto, para que ele quer dinheiro? Para gastar mais? Né? Então isso também, tu tem que ter um comportamento compatível, entendeu? Então assim, cara, é comportamento. Eu acho que comportamento gera um relacionamento e do relacionamento você pode extrair sucesso nos teus negócios, né? Então eu sempre falo para todas as imobiliárias que eu trabalho, total, para você vender o produto mais caro da cidade hoje, o cliente não está na internet, o cliente está no teu celular. Olha para tua carteira de clientes e olha quem tem, assim, mas faça uma análise sincera, quem tem potencial ali e que você conhece para poder acessar. Cara, acessa com todo respeito, não toma tempo, não vai lá falar besteira, vá lá, acesse, converse. Não deu? Me indica. Entendeu? Me Uhum. indica. E aí, em último caso, aquele me ajuda, mas não é de me ajuda pelo amor de Deus. Cara, dá uma ajuda para mim. Quando você pede uma ajuda sincera, as Sim. pessoas tendem a ajudar. As pessoas tendem a ajudar. Então eu sempre falo assim: pega o teu cliente, é assim, cara, eu preciso da tua ajuda. Mas uma ajuda sincera. Não é uma ajuda, cara, eu tô passando fome aqui, tem que pagar o cartão de crédito, né? Preciso vender. Não. Aí já sabe que ele vai passar para um cara que vai encher o saco de outro. Então, não. Cara, eu preciso de uma ajuda, cara. Sei lá, tô pretendendo vender esse produto, né? Eu posso ganhar uma boa premiação aqui e tal, não sei o que, é um produto que me interessa, vai impulsionar minha carreira. Então, ajuda para mim, me indica alguém que possa. Isso abre portas, né? Cara, a gente vai encaminhando aqui para o final algumas perguntas a respeito da liderança e até a questão de conflito que existe no mercado. Eu também já trabalhei como corretor de imóveis, antes de ser ainda lá no início dos anos É, 2002, 2004. Trabalhei no lançamento da Pedra Branca, aham. né, do Grupo Porto Belo. E eu lembro que, assim, cara, eu vendi Pedra Branca, vendi lojas em shopping também, no Shopping Beira-Mar, no Shopping Itaguaçu. Cara, e era um tal de corretor querer puxar o tapete do outro, marcou bobeira, eu caio matando. Aí que tens uma venda por relacionamento, né? Tu falou assim, Isso, o cliente não tá numa lista de prospecção, ele tá no teu celular e tu tens que saber cativar, abrir esses 15, 30 minutos dessa janela de conversa, isso, ou abrir uma indicação, não na base da mendicância, mas na base da confiança, né? isso. Como que é tu na posição de líder? Como que funciona o comportamento dos corretores nesse padrão? Existe aquele comportamento meio de, cara, esse cliente é meu, esse é teu, pô, eu tava de olho já nesse cara e o outro passou na minha frente, ou não, ali, por ser o cliente que está no celular, tu já tens uma É, salvaguarda antes, né? Davi, a gente sempre fala na empresa que assim, ó, o cliente é soberano. Ele decide com quem ele quer comprar, né? Então, assim, a gente tem às vezes disputa de venda, tudo mais. A gente tenta equalizar isso da melhor forma possível e ser justo o mais
possível. Às vezes o cliente se atrapalha na questão de atendimento, ele mesmo vai lá sozinho, acaba falando com outro corretor, esse outro corretor quer justificar o atendimento e tudo mais. E o que a gente fala é o seguinte, no final das contas, o cliente fez o pedido com quem? Com quem que ele deu o documento? Com quem que ele quis comprar? Né? Porque no final das contas o cliente vai decidir. Né? Então, assim, poxa vida, mas eu registrei todo o meu cliente lá no CVCRM, atendi, fiz não sei o quê, papapá, fiz simulação, tal. E a proposta veio por outro. Mérito do outro. Cara, por que tu não cumpriu o processo de venda? Por que tu não chegou lá então e fez a reserva, e pediu o ato, e mandou o contrato e tal? Porque a reserva, né, quando o cliente faz a reserva, ele escolheu a unidade e disse que quer, né? Então, beleza, ali na reserva a gente já sabe de quem é o cliente. Mas por que então tu fez a simulação, fez tudo, e por que ele não reservou? Porque ele é cliente de outro corretor. É o outro corretor que ele confia. Né? Ele não foi suficiente para você fazer a venda. Então, essa forma de solucionar o problema, ela pode ser injusta de uma certa forma, o cara fez o trabalho, mas não fez o trabalho completo. A venda é um processo, tu tem que completar o processo. Né? Então, eu acho que quando o cliente decide comprar, a vontade dele tem que ser respeitada, porque senão tu coloca ele em xeque, aí tu causa um constrangimento, e num constrangimento, numa unidade de 4 milhões, ninguém vai criar. Né? Então, assim, ele vai comprar. Driblar o time inteiro e não chutar no gol, não é Não campeão. adianta. Se bater na canela e entrar, é gol. É gol, não tem jeito, né? Então é isso aí, é gol contra, mas é gol, né? Cara, em 2011, acho que 11, 12, eu e minha esposa, a gente comprou um apartamento lá na Palhoça, também Minha Casa Minha Vida, pequenininho. E eu lembro que a corretora, ela dava de presente um cooktop, um fogãozinho, 4 bocas. O que ganha um cara que compra um apartamento na Praia Brava? Qual é o agrado que vocês fazem para ele? Davi, eu sou suspeito para falar. Eu vou te dizer por quê. Eu nunca eu dei brinde para cliente. Não dei, nunca dei bem. Porque assim, ó, eu considerava sempre que eu fazia o meu trabalho bem feito. Eu acho que eu realizar o sonho da pessoa, realizar o desejo e tudo mais, mas isso é uma posição muito pessoal minha. As pessoas às vezes gostam, eu vou comprar uma cesta, eu vou comprar não sei o quê, tal. É um diferencialzinho, claro, bate uma foto, tudo bem. Cara, eu me dou por satisfeito de cumprimentar o cliente e sentir meu trabalho realizado. Isso é uma posição pessoal minha. A única vez que me pressionaram para dar um vinho pro cliente, eu pedi a única forma assim, cara, eu vou dar um brinde, mas só pede fazer um comentário no Google. Aí o corretor foi lá, pegou, deu o vinho e o cliente foi lá e comentou no Instagram do corretor, não da empresa. Aí, nunca mais eu tô... Mas existe alguma política da Rantei, por exemplo? Não, sim, a gente tem os seus mimos, né, pro cliente, claro, mas eu acho que assim, ó, o mimo realmente de um cliente de luxo, por mais que tu faça... Pois é, ele já tem... O que ele quiser, ele tem, né? Então, assim, a gente tenta analisar sempre assim, o que é uma experiência, o que é alguma coisa muito bem feita, né? Então, a gente sempre estuda isso. Porque também não pode dar o mesmo brinde sempre, senão enche o saco, né? Então, tu tem que estar sempre atento o que é uma novidade, o que é um negócio legal, o que é não sei, um evento, um jantar. Jantar, ele janta todo dia, claro, eu sei. Mas a gente sempre tenta pensar em alguma coisa que vai ficar na memória do cliente. Por mais simples que seja, mas que seja cativante, né? É como um presentinho de Natal para criança pequena. Porque filha única, de família grande, aí a gente tinha que dar um presente. Meu Deus, ela vai ganhar tanto presente, tanto presente. A gente comprou uma bonequinha de pano e assim, ó, o que vai ganhar esse presente é a narrativa. Vai lá e fala para ela que o nome da boneca é tal, e tu comprou porque ela é bailarina, porque ela quer fazer balé, e ela dança, e ela tal, e ela tal. Ela passou o Natal inteiro agarrado com a bailarina, 225 presentes do lado, beleza, ganhei mais um. Mas a bonequinha, então a narrativa é importante. Eu acho que quando tu vai dar um presente, um mimo, uma coisa para uma pessoa que tem acesso a tudo, eu acho que ele tem que ser muito emocional. Eu parto desse princípio. E é por isso que assim, eu me convenci de que realizando meu trabalho bem feito, de que proporcionando a ele a conquista de um bem e cumprimentando com realmente um sincero parabéns, para mim foi suficiente, sabe? Para mim foi suficiente. E assim, eu recebo hoje, até hoje, clientes que me indicam, todo mês eu recebo 3, 4 indicações de cliente para Minha Casa Minha Vida. Eu falo, olha, eu não estou trabalhando, mas o meu colega tá, eu peço para atender da melhor forma. Mas é porque, cara, eu não dei presente nenhum, sabe? Mas eu acho que o teu trabalho muito bem feito e a sinceridade que você trabalha e realiza isso ali, eu acho que para mim mata. Mas sim, a gente tenta proporcionar uma experiência legal para o cliente que vai comprar um empreendimento desse. Não posso contar o que é, porque senão também não vai comprar, não vai saber, já vai saber. Maravilha, Rony.
Cara, obrigado pela tua presença. Obrigado, Davi. Acho Pô, que foi a gente fantástico, tinha cara. muita coisa para falar A gente ainda. quer conversar a tarde inteira, né? Vamos marcar um outro episódio, porque realmente tem mais coisas para a gente abordar. Aham. A gente tinha uma estrutura aqui com 25 perguntas, não passamos nem pela metade disso. Não, o papo flui, né? Porque são questões importantes que a gente trata de venda, né? Tudo. Então, acho que é E é muito legal porque tu trazes como um mercado de venda. Tem muita gente que ainda enxerga a venda como um cara que não deu certo na vida, né? Cara, não passei no vestibular, não passei no concurso público, você é vendedor. Cara, e venda é uma ciência que quando tu estuda, quando tu se aprofunda, quando tu resolve entender de pessoas. Pessoas, né? Tu falou de psicologia, storytelling, de estatística, ouvir. Cara, processo, sabe? Tudo. Tu cresce. Tecnologia, tudo dá certo. cresce. Então, assim, é a profissão que nenhuma IA vai tomar. É claro, tu vai ter um processo de compra corporativa que a minha IA vai conversar com a tua para comprar commodity. Isso. Agora, na hora que eu for vender um sonho, aí que eu vou... é intrinsecamente pessoal. Quando eu era corretor, eu vendi uma árvore. Porque na conversa inicial, num café, a pessoa contou a história da infância, que lembrava da casa, dos pais, que tinha árvore, onde tinha um balanço. E então, todas as manhãs... Cara, eu fui atrás de uma casa com um terreno que tivesse uma árvore. E depois, na hora de mostrar a casa, eu fiz um roteiro antes, eu tenho que passar por aqui, porque cada lugar que ele passar, ele vai ver a árvore. E ele vai ver que a árvore tem um galho, que dá para botar um balanço, e ali vai ter lembranças para os filhos deles, iguais as que ele teve na casa do vô dele. Então, a gente está falando de pessoas. A gente está falando de experiência, de vida. Cara, e gostar de gente é fundamental, né, Davi? É imprescindível. A gente tem que saber esse feeling de atender o que o cara quer, né? Exatamente. Cara, muito obrigado. Valeu, Davi. Obrigado Foi um papo muito, muito legal. Não tenho dúvida que a gente vai repetir. Vamos. Porque vai render muita coisa ainda. E fica à vontade para deixar aí teus recados, convidar para... Não sei se tens algum evento previsto, enfim. Não, perfeito. Assim, o que a gente quer convidar? Você que é empresário do setor, participe da ACIF, da Associação Comercial de Florianópolis. A gente tem um núcleo de mercado imobiliário. A gente promove treinamentos, a gente promove o crescimento do empresário. Acho isso fantástico. Quero um grupo forte lá, quero para a gente promover diversos eventos. Enfim, a gente tem um grupo de trabalho muito legal lá. E conhecer a Rantei, né, os nossos empreendimentos. A gente tem... sem dúvida nenhuma, eu posso te dizer que a gente tem o melhor empreendimento para investimento hoje em Florianópolis. Eu fico com o convite na SC 401, fica do lado da Hípica. Então ali você vai conhecer realmente um empreendimento de estúdios totalmente diferenciado. Passa lá para conhecer. E para quem quer realmente privilégio de um pé na areia, de viver uma vida diferente, vai conhecer a Praia Brava, vai conhecer o Azul, as obras já estão levantadas, já estão lá rodando. Você vai se surpreender com o que é a Praia Brava hoje lá. Legal. A gente vai deixar aqui nos comentários, nos créditos do vídeo, todos os contatos do Rony, da Rantei. Então, quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais, vai ter aqui na descrição desse episódio. E no mais, pessoal, muito obrigado pela audiência. Tenho certeza que vocês gostaram do papo. E na quarta-feira que vem a gente volta com mais um Como é que se vende isso aqui no Seu Sniper. Valeu e até lá.